Na quietude de Deus reside um mistério profundo. Hoje, vamos explorar um assunto que frequentemente intriga muitos fiéis. Porque Deus às vezes parece estar em silêncio. Vou discorrer sobre 5 motivos pelos quais Deus pode escolher o silêncio. Certamente, você já se viu em momentos nos quais orou com todo fervor, apenas para sentir que suas palavras se perderam no vácuo. Talvez você tenha se sentido como em um vasto deserto, clamando sem eco de resposta. Oramos, choramos, e parece que nenhuma resposta retorna. É como se estivéssemos perdidos em um denso nevoeiro, clamando e sem ouvir resposta. Esse silêncio nos faz questionar: Deus não percebe que estou sofrendo? Por que Ele não me responde? No entanto, mesmo nessas ocasiões de silêncio percebido, Deus jamais está ausente. Gostaria de ressaltar que Deus está sempre ao nosso lado. Não é um Deus distante, Ele está aqui conosco. Ele ouve todas as nossas orações, nota cada lágrima que derramamos. A Bíblia nos ensina em Salmo 56, versículo 8, que Deus até mesmo recolhe nossas lágrimas em um frasco. Cada uma delas é inestimável para Ele. Você é muito valioso para Ele. Ele zela por nós como um pastor que abandonaria 99 ovelhas apenas para resgatar uma perdida. Ele é como um pai que organiza uma grande festa quando seu filho perdido retorna para casa. Portanto, talvez você se pergunte: por que parece que Deus está em silêncio? Essa é uma questão profunda, que nos faz refletir sobre coisas que não podemos ver agora, nos convida a confiar em coisas que ainda não compreendemos completamente. Vamos abrir nossos corações hoje, vamos aprofundar nosso conhecimento sobre por que, às vezes, Deus parece estar em silêncio. Enquanto aprendemos, vamos orar para que nossos corações encontrem tranquilidade, nossa fé se fortaleça e nossas vidas transbordem com o amor e a graça de Deus. Vamos confiar em Deus, mesmo quando Ele parecer em silêncio, pois Ele está sempre agindo em nossas vidas. Agora, vamos examinar cuidadosamente a Bíblia, vamos descobrir 5 razões pelas quais pode parecer que Deus está em silêncio. Vamos nos inspirar nas pessoas da Bíblia que também sentiram o silêncio de Deus, assim como nós. Então, vamos explorar por que Deus pode parecer estar em silêncio e descobrir as bênçãos ocultas nesses momentos de quietude. Primeiro, um teste de fé. Nossa primeira razão pode ser encontrada na história de Jó, um homem devoto na Bíblia que enfrentou um período profundo de perdas e sofrimentos. Jó era um homem abastado, com uma vasta família, que levava uma vida justa, mas Deus permitiu que Satanás testasse a fé de Jó, resultando na perda de seus filhos, sua riqueza e sua saúde. Claro, como muitos de nós, Jó se sentiu abandonado e lamentou suas desventuras. Mas, apesar de sua dor, ele jamais vacilou em sua fé. Deus pode parecer em silêncio para Jó, mas Jó afirmou: ainda que ele me mate, nele esperarei, conforme podemos ler em Jó capítulo 13, versículo 15. Assim como Jó, às vezes, somos postos à prova. Deus pode parecer em silêncio para observar nossa reação. É como um professor durante um exame, presente, observando-nos, mas permanecendo em silêncio, permitindo-nos aplicar o que aprendemos. Mesmo no silêncio de Deus, Ele está conosco, moldando nossa fé. Segundo, ensinar paciência. Você já solicitou algo a Deus e descobriu que sua resposta não foi um não, mas sim: espere. O tempo de Deus não é o nosso tempo. No Salmo capítulo 27, versículo 14, lemos: espere pelo Senhor, seja forte e corajoso, e espere pelo Senhor. Este versículo nos lembra que o silêncio de Deus pode nos ensinar a ser pacientes e confiar em seu tempo perfeito. Considere a história de Abraão e Sara, que esperaram anos pelo filho prometido, Isaque. Eles tiveram que aprender a confiar nas promessas de Deus, apesar do silêncio e da espera. Assim como um agricultor que planta sementes e aguarda pela colheita, nós também devemos aprender a esperar pelas promessas de Deus, sabendo que elas se cumprirão no tempo adequado. Terceiro, promover o crescimento. Os períodos de silêncio não estão vazios, eles estão cheios de oportunidades para crescer. Pense em Davi, o pastorzinho que se tornou rei. Ele passou anos no deserto, fugindo do rei Saul. Durante esse tempo, Deus parecia em silêncio, mas esse período moldou Davi em um grande rei.
Assim como uma semente plantada no solo, muitas vezes crescemos mais nos lugares escuros e silenciosos. É nesses momentos que aprendemos a confiar mais em nossa fé, e ao fazê-lo, amadurecemos espiritualmente. Quarto, nos aproximar dele. Quando Deus está em silêncio, muitas vezes é um chamado para nos aproximarmos dele. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, está escrito: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Considere a parábola do filho pródigo. Quando o filho estava perdido, vivendo na miséria, ele sentiu o silêncio de seu pai. No entanto, esse silêncio o atraiu de volta para casa, de volta aos braços amorosos de seu pai. Quando Deus está em silêncio, pode despertar um desejo mais profundo em nós de buscá-lo, orar mais fervorosamente e mergulhar em sua palavra. Quinto, nos preparar para um propósito maior. Assim como Jesus experimentou o silêncio de Deus na cruz, nós também podemos enfrentar períodos de silêncio que nos preparam para algo maior. O silêncio de Deus pode ser um prelúdio para uma nova revelação, uma nova missão ou um novo caminho que Ele está nos conduzindo. Confie que Ele está nos preparando, moldando-nos, assim como um ferreiro molda o ferro no fogo. Se você está passando por um momento difícil agora e sente que Deus está em silêncio, lembre-se disso. O silêncio de Deus não significa sua ausência. Ele está bem aí com você, em cada passo que você dá, em cada respiração que você dá. Ele compreende sua dor, sua confusão, suas lutas. Mesmo quando parece que Ele está em silêncio, Deus está trabalhando nos bastidores em seu benefício. Eu o encorajo hoje a manter a esperança, continuar orando, continuar buscando. O silêncio de Deus eventualmente se acabará. Quando isso acontecer, você emergirá mais forte e mais sábio. Seu amor por você é interminável, e seus planos para você são bons. Seja paciente e confie em seu tempo perfeito. Vamos atravessar esta temporada juntos, sabendo que do outro lado deste silêncio está uma compreensão fresca da presença de Deus e um relacionamento mais profundo com Ele. Permaneça firme e mantenha a fé. Agora, vamos nos dirigir a Deus em oração. Ó Pai Celestial, o Alfa e o Ômega, o Deus de Isaque, Abraão e Jacó, o Deus onipotente, nós exaltamos o teu santo nome. Nos apresentamos diante de ti, reconhecendo que teus caminhos são mais altos que os nossos, e teus pensamentos, mais altos que os nossos. Confiamos em ti, Senhor, sabendo que mesmo em teu silêncio, tu ainda és Deus. Quando teu silêncio testa nossa fé, ajuda-nos a permanecer firmes como Jó. Apesar de suas aflições, Jó manteve sua fé em ti. Ensina-nos a confiar em ti, mesmo quando não ouvimos tua voz. Pai, quando teu silêncio nos ensina a paciência, concede-nos a graça de esperar por ti, assim como Abraão e Sara esperaram pacientemente por Isaque. Que possamos confiar em tuas promessas e aguardar teu tempo perfeito. Amado Deus, quando teu silêncio nos encoraja a crescer, ajuda-nos a ser como Davi, que cresceu de um pastor a um rei em meio ao silêncio do deserto. Que possamos amadurecer espiritualmente em tempos de silêncio e solidão. Pai Celestial, quando teu silêncio nos aproxima de ti, ajuda-nos a buscar-te de todo o coração, assim como o filho pródigo retornou aos braços de seu pai. Que possamos nos achegar mais a ti em tempos de silêncio. Quando teu silêncio nos prepara para um propósito maior, dá-nos coragem para seguir tua vontade, assim como Jesus cumpriu teu propósito apesar do silêncio na cruz. Que possamos permanecer fiéis à tua vontade em meio ao silêncio. Em tudo isso, Senhor, confiamos em ti, mesmo quando estás em silêncio. Sabemos que estás conosco, trabalhando em nós, nos moldando e nos preparando. Ó Deus poderoso, quando teu silêncio nos prepara para um propósito maior, dá-nos coragem para seguir tua vontade, assim como Jesus cumpriu teu propósito apesar do silêncio na cruz. Que possamos permanecer fiéis à tua vontade em meio ao silêncio. Em tudo isso, Senhor, confiamos em ti, mesmo quando estás em silêncio. Sabemos que estás conosco, trabalhando em nós, nos moldando e nos preparando. Ó Deus poderoso, quando teu silêncio nos prepara para um propósito maior, dá-nos coragem para seguir tua vontade, assim como Jesus cumpriu teu propósito apesar do silêncio na cruz.
Que possamos permanecer fiéis à Tua vontade em meio ao silêncio. Em tudo isso, Senhor, confiamos em Ti, mesmo quando estás em silêncio. Sabemos que estás conosco, trabalhando em nós, nos moldando e nos preparando. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, oramos. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva Amém na seção de comentários abaixo. Lembre-se de que Deus planeja te abençoar e não te prejudicar. Ele planeja te dar esperança e um futuro. Que você seja abundantemente abençoado hoje, em nome de Jesus.